Sabe aquelas listas de nomes na Bíblia, as genealogias? Para muita gente é só uma parte meio chata, cheia de nomes que a gente mal consegue pronunciar. Mas e se uma das mais antigas delas, a que vai de Adão até Noé em Gênesis 5, escondesse uma mensagem secreta, uma profecia? Pois é, vamos mergulhar nessa ideia surpreendente de que existe algo incrível escondido bem ali, na nossa frente o tempo todo. Essa é a grande questão que vai guiar a gente. A ideia de que uma linhagem familiar, registrada milhares de anos atrás, possa carregar uma mensagem tão coesa, tão completa, parece coisa de filme, não é mesmo? Mas olha, vamos seguir as pistas e ver até onde essa história nos leva. Ok, para a gente entender a base dessa teoria, a gente precisa dar um pulinho na cultura hebraica antiga. Naquela época, um nome era muito mais que um simples rótulo. Era quase uma declaração. Um nome carregava o peso da identidade da pessoa e, muitas vezes, era visto como uma profecia sobre o destino dela. Então, aqui são as peças do nosso quebra-cabeça. Vamos lá. A genealogia começa com Adão, que significa homem. Logo em seguida, a gente vê a condição humana sendo descrita. Sete, o designado, e Enos, o mortal, e Quenã, que traz a ideia de tristeza. Parece um começo bem para baixo, né? Mas aí, de repente, a narrativa dá uma virada. Aparecem nomes como Maalalel, que é o Deus bendito, e Jared, que significa descerá. Opa, algo mudou. A história continua passando por Matusalém, cujo nome é uma profecia por si só. Sua morte trará juízo. Chega no desespero de Lameque e finalmente culmina em Noé, que significa descanso ou consolo. Sozinhos são só nomes, mas quando a gente olha para a sequência, parece que eles estão contando uma história. E é aqui que a coisa fica realmente impressionante. A teoria não é que isso seja coincidência. A proposta é que essa lista não é aleatória, mas sim uma frase construída de propósito. Uma profecia que se revela quando a gente simplesmente alinha os significados de cada nome, um depois do outro, na ordem que aparecem. E juntando tudo, a mensagem que surge é essa. O homem designado é mortal e cheio de tristeza. O Deus bendito descerá ensinando. Sua morte trará juízos desesperados, trazendo descanso. É basicamente uma narrativa completa de redenção em uma única frase. E o mais incrível, segundo essa interpretação, é que essa mensagem aparece muito antes da lei de Moisés, dos profetas, de tudo. É como um eco do futuro, encontrado bem no comecinho da história. Beleza, a mensagem foi revelada, é de arrepiar. Mas agora vamos um pouco mais fundo na interpretação teológica por trás disso. Como é que essa frase se conecta com os temas centrais da fé cristã? E essa tabela aqui mostra o paralelo de uma forma bem clara. De um lado, o homem designado é ligado diretamente à encarnação. O Deus bendito desce, aponta para o nascimento de Jesus. A palavra ensinando reflete o ministério dele. A parte que diz sua morte trará juízo é interpretada como a cruz e a vitória sobre o pecado. E para fechar, trazendo descanso e consolo, seria a oferta de salvação. Nessa leitura, Gênesis 5 se torna o tipo primeiro rascunho da história do Evangelho. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Se essa interpretação estiver no caminho certo, o que isso nos diz sobre a própria natureza da história, pelo menos do jeito que o texto a apresenta? A grande sacada aqui é que a história deixa de ser só uma sequência de eventos. A genealogia vira o que se chama de profecia narrativa. Isso sugere que, mesmo com todas as falhas humanas, existe um plano de redenção sempre em andamento. Cada um daqueles nomes na lista se torna um elo nessa corrente de promessa. No fim das contas, de acordo com essa análise, a lista de nomes de Gênesis 5 não é só sobre o passado, mas principalmente sobre o futuro. Ela funciona como um lembrete constante, costurado na própria tapeçaria da história da humanidade, de que a ajuda está a caminho. É como um sussurro divino que ecoa através dos séculos. E isso tudo deixa uma pergunta bem instigante no ar, né? Se uma mensagem tão rica e complexa pôde ser encontrada numa genealogia que parece tão simples, o que mais pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz, em outros textos antigos, só esperando para ser decodificado?